A causa animal em pauta com a doutora Anaís Araújo. Agora sim, a causa animal em pauta com a doutora Anaís Araújo. Bom dia, doutora Anaís. Bom dia, pastor Amaro. Bom dia, ouvintes da Rádio Tamandaré. Espero que estejam todos bem e todos ansiosos, porque hoje eu vou trazer o tema animal e condomínio, que é um eterno problema. Problemas em condomínio com os animais são bastante comuns, que infelizmente existem alguns estatutos de condomínios antigos que restringem chega até restringir a criação de pet dentro do apartamento, proibir também alimentar animais comunitários. Então, é importante também a gente diferenciar que poucas pessoas sabem o que são animais comunitários e também tem os animais errantes. Primeiramente, os animais comunitários são aqueles animais que eles não têm um dono específico, mas são cuidados pela comunidade e são, na verdade, responsabilidade do Estado, mas essas pessoas estão fazendo o que seria a função do Estado. Geralmente, animais comunitários, as pessoas devem perceber que é mais comum em gatos. Às vezes tem aquela comunidade de gatos que está ali naquele condomínio, sempre tem alguns moradores que dão alimentos àqueles animais e começa o grande problema. Uns querem que dê alimentos, outros dizem que não pode. Começa também, existe uma situação que está virando recorrente em condomínios, é que os gatos vão para o motor dos carros, arranham os carros e começa aí a entrar outro problema. Quem é que vai bancar esse dano? Seria aquelas pessoas que estão responsáveis pelo cuidado dos animais ou seria o condomínio? Então estamos adentrando numa seara que está começando a ter uma maior complexidade de problemas. O que eu costumo dizer às pessoas é assim, teve um condomínio no bairro da Boa Vista que ali foi até fácil de resolver. Se eu não me engano, haviam 20 gatos. E um deles tinha até fundido o motor do carro, porque o gato ele tem um costume, ele vai ali para o motor do carro para se aquecer. E ao menos as pessoas queriam resolver o problema, mas não queriam que expulsassem os gatos de uma hora para outra, tiveram esse bom senso. Mas que fosse criada uma campanha de adoção, a minha sugestão é que fosse criada uma campanha de adoção. Perguntei se até como era um condomínio que tinha mais de 80 moradores, acho que aproximadamente umas 6 torres que tinha no condomínio, se alguém daquele condomínio tinha intenção de adotar os gatos. Então, perguntei se eram castrados, aí as pessoas que cuidavam, que alimentavam deles, disseram que os animais eram castrados, estavam vacinados. Então, o que foi feito? Tinha uma área nesse condomínio que deu para fazer um gatilho. Foi feito esse gatilho até para poder colocar os animais para adoção. De 20 animais, hoje em dia já tem menos, eu não sei exatamente o quantitativo, mas conseguiu resolver. Por coincidência, pastor, hoje às 10 horas da manhã eu vou estar visitando um condomínio, que eu tenho feito muitas essas visitas em loco para ver a situação que chegou a mim através do síndico, que está tendo problemas com alguns 3 gatos comunitários, porque já arranhou o carro. Aí eu disse, não, deixa eu fazer uma visita em loco para a gente ver se arruma uma solução, ou como são 3, as pessoas que cuidam, tem como ficar com esses animais, porque assim, da mesma forma que os animais têm direitos, o condômino também, ele não pode ser lesado, né? Ele não pode ter o seu carro arranhado, ele não pode ter um problema de fundir um motor, que aí já é uma situação bem mais grave, um custo muito alto, que acaba até o condomínio, de certa forma, tendo que ser responsabilizado. Uma dúvida que chega bastante para mim é a questão de eu quero ter um pet, mas meu condomínio, como ele é antigo, o estatuto, ele proíbe o fato de criar. Não pode. O estatuto do condomínio, ele não pode proibir a criação de um animal dentro do apartamento. Ele não pode proibir também a quantidade de animais. Existem também estatutos de condomínio que eles proíbem a quantidade de animais. O que eu costumo dizer? Minha gente, a gente tem que partir do bom senso. Se meu apartamento é pequeno, eu não vou criar 3 Golden Retrievers dentro de um apartamento minúsculo, porque a gente tem que preservar o bem-estar animal.
Você tem que ter uma avaliação. Ele é um apartamento, será que cabe? Ele vai ter o bem-estar dele? Ele vai estar sociável? Ele vai estar sob estresse? Porque a gente tem que analisar sobre isso. Ontem tive até a oportunidade de palestrar na Unibra e tinha uma médica veterinária, a doutora Maíra, que ela falou da questão comportamental do animal. Que às vezes as pessoas esquecem de analisar a questão psicológica do animal. Um animal, se ele não passeia, se ele fica confinado, se tem vários animais num apartamento pequeno, ele vai ficar estressado. De fato, não pode existir a proibição do quantitativo de animais naquele local. Mas é necessário que a pessoa tenha um bom senso. Tem que ter uma responsabilidade do próprio psicológico do animal, se ele está sob estresse ou não. Uma questão também, sempre que aconteceu num determinado condomínio de luxo em Boa Viagem, é que estava ocorrendo a proibição de alimentação de animais comunitários. Muitas pessoas perguntam se pode ser proibido a alimentação de animais comunitários. A resposta é: não pode proibir alimentar os animais comunitários. Por quê? O ato de proibir a alimentação de animais enseja em maus tratos, que está tipificado na Lei de Crime Ambiental, no artigo 32, parágrafo 1º-A. Não pode. Isso é importante deixar claro. Outra questão que muito recorre em relação a condomínio é a questão do tutor utilizar o elevador para descer com o seu animal. Tem condomínio que coloca que deve descer com o animal no elevador, no colo, nos braços. Isso não existe. Imagine uma senhorinha, que já chegou para mim um caso de uma senhorinha de 70 anos com um Golden, que é de suporte emocional, tá? Para quem não sabe, animal de suporte emocional é aquele que nos ajuda a controlar, falando de uma forma bem leiga, ansiedade, estresse, que ele nos relaxa. Ele tem essa função. Então, assim, uma senhora não vai ter como colocar esse animal de grande porte no colo. Isso é inconstitucional, não existe isso. Existem já decisões jurídicas anulando isso do Estatuto do Condomínio. O que é que a gente diz? A maioria dos edifícios, eles têm dois elevadores. Elevador social deixa só para as pessoas. Elevador de serviço deixa para a pessoa descer junto com os animais, porque assim vai estar respeitando o direito daquele condômino que não gosta ou que tem uma alergia, e está respeitando o direito do tutor e do seu pet. Infelizmente chegam ainda muitas situações assim. Muita gente pergunta: mas se o elevador de social ele tiver de serviço, se tiver quebrado, se o elevador de serviço ele tiver quebrado, você desce no social, não tem problema nenhum. Embora já tenha acontecido de condomínio multar morador porque ele desceu pelo social com o pet, mas aí teve a justificativa que estava quebrado, que não tinha como, então essa multa foi anulada, tá certo? Outra questão também é que às vezes as pessoas perguntam: é permitido limitar a área de circulação do animal no prédio? É um questionamento assim que parece um pouco trivial, mas é recorrente essa pergunta e essa briguinha, digamos assim. Eu digo sempre às pessoas: minha gente, é questão de bom senso. Você não vai pegar um cachorro e vai ficar andando com ele ao redor de uma piscina. Existem áreas e áreas que você deve andar com seu pet. O condomínio, ele pode até limitar algumas áreas, desde que exista uma questão de segurança. A área de piscina, eu vejo que não é uma área ideal para um pet. Eu recomendo hoje em dia, se vocês observarem, alguns condomínios já estão construindo área de parcão para os cães. Se tiver um condomínio que tem um espaço que gere uma grande briga, a gente trabalha muito nisso, numa tentativa de mediação nos condomínios, é de botar uma área para os pets. Também costumo dizer que os tutores, eles também têm que ter responsabilidade. Quando você está passeando com o seu pet na área, você tem que limpar os dejetos dele. Infelizmente, recentemente chegou até mim uma situação de que o pet tinha feito suas necessidades fisiológicas, o número 2, sendo mais específica, na grama. O tutor, ele não apanhou, e o jardineiro foi passar a máquina na grama e se sujou todo. Isso aí a responsabilidade é do tutor. Ele está errado. E assim, vão tendo mais e mais situações em relação à briga de condomínio em relação aos pets. Eu costumo dizer que é uma questão, às vezes, a falta até de uma conversa, de um diálogo. Eu sempre opto, quando chegam esses problemas em relação a condomínio,
a tentar uma mediação. Participo de reuniões de assembleia, explico o direito dos animais, também explico o direito das pessoas para a gente tentar chegar num consenso. Às vezes, quando não chega, infelizmente a gente tem que partir para o judiciário. Uma pergunta também que é muito recorrente que as pessoas fazem em relação a latidos excessivos. Os latidos excessivos a gente entra naquela questão, a perturbação de vizinhança, né? Que é crime, inclusive. Então a gente tem que fazer assim, tem que primeiro averiguar. Esses latidos são provenientes aqui. Esse animal ele tem algum problema comportamental. Ele pode até estar sofrendo maus tratos. Esse animal ele está só, ele está estressado, ele tem idade, ele tem algum problema visual, algum problema psicológico. A gente tem que avaliar esses casos. Eu tive a oportunidade de atuar num caso bem específico sobre essa situação envolvendo latidos de animais, em que foi necessária a contratação de um perito. É importante que um perito também, a depender da situação, ele averigue os latidos. E nessa situação específica, o perito no laudo disse que uma criança chorando incomodava mais do que um cão. E foi averiguado que esses cães, na verdade, existiam 4 cães nesse apartamento, eles latiam quando chegava alguém estranho, mas parava, cessava, porque esse perito foi lá em vários horários e ele deu o laudo dele proveniente a isso. Então é importante existir esse bom senso. Outra questão que as pessoas levantam muito é a questão de o cão ele é obrigado a estar em guia. Sim, minha gente, o cão ele é obrigado a estar na guia. Ele pode ser o cão mais manso do mundo, mas a gente não sabe do que pode acontecer. Ele pode estar estranhar, ele pode estar no momento que ele está meio abusado com alguma coisa, a gente não sabe. Pode existir naquele momento que ele está lá sem guia, algo externo, diferente da rotina dele, a gente não sabe como é que ele vai reagir. Então tem que ter esse cuidado, porque se um animal que está sem guia, ele gerar algum dano, quem vai ser responsabilizado é o tutor, ele vai ter que arcar com os custos desse dano. Outra pergunta também que é muito recorrente é em relação aos cães de raça agressiva, se eles devem usar a focinheira. Existem leis, não é no país inteiro, mas em alguns estados, que especificam as determinadas raças que é obrigado o uso da focinheira. Aqui no estado de Pernambuco a gente fala do Pitbull, do Rottweiler, entre outras raças que é obrigatório o uso da focinheira. Também tem uma questão também que já me perguntaram sobre a questão de odor. Já que, em relação, por exemplo, a gatos, essa questão do odor geralmente fala mais em relação a gatos. De pessoas que têm muitos gatos, já teve gente que já disse que já sentiu odor, como é que pode trabalhar isso? Olha, a questão do odor é muito particular. A recomendação é assim, que seja avaliado o local para verificar se realmente esse odor existe, se além dele existir é insalubre, e a gente pode fazer isso através de laudos, assim, por exemplo, no município do Recife pode constatar a seda para fazer a averiguação, tem a questão também até da própria vigilância sanitária, para poder verificar, para ver se essa conduta realmente existe desse excesso de odor, se é um odor que prejudique, além de prejudicar o bem-estar animal, prejudique as outras pessoas do ambiente. E eu costumo sempre falar da questão desse direito do animal do condomínio, dos deveres do tutor, porque o tutor ele tem dever, né, sobre essa questão. Tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem, que eu até anotei aqui, pastor, que é caso eu esteja com meu pet na garagem e ele, por acidente, arranha o carro de algum morador. Bem, a pessoa vai ter que pagar. As pessoas vão ter que pagar. A não ser que prove que a culpa não foi dele, que a culpa foi da pessoa do carro. Mas aí é raro. Infelizmente vai ter que pagar com as consequências, porque você tem que ter cuidado. E outras perguntas que vêm em relação sempre aos animais comunitários. Finalmente, a responsabilidade é de quem? É do condomínio, é das pessoas que cuidam. Há entendimentos de que seria do condomínio, há entendimentos que seriam dessas pessoas que cuidam. Eu digo que a responsabilidade é coletiva. Então é por isso que é importante sempre existir um diálogo, sempre existir uma mediação. E infelizmente quando não chega num acordo a gente tem que judicializar. E aí, pastor, foi muita informação, não foi? Não, e o tema que é muito presente, né? E mostra o quanto é desafiador
questão da gestão condominal com os pets dos condôminos, né? Eu tomei conta de um condomínio e vivenciei tudo isso que a senhora trouxe nessa pauta de hoje, e algo realmente muito necessário, este serviço de orientação que a senhora está prestando. Não só isso, mas também esse serviço de assessoria jurídica completa e especializada em direito animal, que a senhora desenvolve para atender as necessidades aí de síndicos e condomínios. A senhora foi tão plena na sua fala que algumas perguntas que eu já estava pensando em fazer, inclusive sobre essa questão dos dejetos, a senhora foi muito feliz em pontuar isso, né? Porque sobra para os funcionários. Eu tomei conta de 16 homens, em um dos grandes condomínios aqui da região metropolitana, porque o Amaro Correia é muito facetário, então até administrador de condomínio eu já fui. E vivenciei muito disso aqui. Pets ali na borda da piscina, os dejetos que não eram pegos pelos seus tutores, e aí sobrava para os colegas, né? Mas a senhora foi muito feliz em pontuar tudo isso, e sem dúvida tem muitas questões que esse seu serviço é muito importante para os síndicos e condomínios. Pois é, pastor. As pessoas, eu digo que hoje em dia é melhor lidar com animal do que pessoas. Eu fico brincando com isso. Mas é uma questão realmente assim de bom senso. Às vezes as pessoas não têm conhecimento, mas aí eu digo que o direito em si, a partir de animal, é bem intuitivo. Parte do bom senso. As pessoas têm direito de não gostar, mas têm o dever de respeitar. Perfeito, doutora Anaís. Fique à vontade para mais considerações nesses instantes finais aqui do animal, da causa animal em pauta. Pastor, acredito que a fala foi longa. É bom as pessoas mandarem mais perguntas. Eu procurei pontuar as perguntas mais recorrentes. É sempre um prazer estar aqui. Vou ver se semana que vem eu trago uma veterinária comportamental para falar um pouco sobre a questão do comportamento dos cães. Vou ver se ela tem disponibilidade, que foi justamente a palestrante de ontem, doutora Maíra, porque ela falou brilhantemente sobre a questão comportamental dos animais. E eu fiquei assim muito feliz com a fala dela. E eu acho que seria importante as pessoas também terem um pouco de noção dessa parte comportamental. Porque muitas pessoas pensam assim, será que o pet ele tem psicólogo, tem veterinário especialista nisso? Ela até diz, não tem, a gente vai se virando do jeito que dá. Mas tem como a gente ter noção da parte comportamental mesmo do próprio animal. Ela fez até um experimento que eu achei bem interessante, com o canil da Polícia Civil, porque os animais lá ficam confinados, tem uns que são especialistas a farejar entorpecentes, outros corpos, e ela disse que quando foi feito o experimento, são cães extremamente estressados, porque eles são ficados em baia, eles têm o horário deles, né, de relaxamento, assim, de treinamento, mas são animais estressados. Então eu achei muito interessante essa temática que ela trouxe, e eu vou falar com ela, semana que vem a gente fala um pouco da parte comportamental, que pode até associar a questão até alguns tópicos de condomínio, esses latidos, porque eu escuto muita demanda falando desse sentido. Meu Deus, que o cachorro, eu não dormi direito, que o cachorro uivava e latia a noite toda. Então é isso, pastor, é um prazer estar aqui. Eu quero que o público interaja, mande perguntas, não precisa ser sempre do tema que a gente trata, porque a curiosidade é grande da área, viu? É um prazer estar sempre aqui com o senhor e com os ouvintes da Rádio Tamandaré. O prazer é nosso, doutora Anaís, e vocês querem ouvir essa fala da doutora Anaís, vai nas nossas redes sociais, que tem todo esse bate-papo aqui da doutora Anaís Araújo.